Olha essa doutora tentando me convencer a ter um filho. Eu falei, não, doutora, você esquece, não vou não. Mas você sabe que existem muitas mulheres, eu tive os meus filhos muito cedo. Com o Thiago eu tinha 18 anos. Com o Felipe eu já tinha 23, muito nova também. Já tinha 23? Ainda já tinha 23? Não, então, naquela época eu já tinha 23, mas hoje, uma menina de 23, a gente falava isso. Não quer saber de engravidar. Só que aí a gente tem aquela tabela, deixa eu pedir para os meninos colocarem, meu brinco caiu aqui, ó, para a gente entender por que quando a gente fala em idade fértil, é bom essa mulher ficar sempre ligada no que é essa idade. Exato. Porque, olha, até os 35 anos, no método natural, você tem 2.096 chances de engravidar. Isso por qual período, doutor Edson? Na verdade, a mulher ela tem aí 370 ciclos reprodutivos durante sua vida. Tá. Se a gente pensar, 20% é o normal. Então, a nossa espécie humana é ruim na reprodução. Por exemplo, qualquer outro mamífero, os macacos, por exemplo, a chance de gravidez é 90%. Nós, espécie humana, temos 20%. Então, quer dizer, com uma mulher até os 35 anos, a chance de 20% que é muito baixo perto dos outros mamíferos. E é anormal, é a mulher que vai engravidar, aquela que está ótima, no seu potencial reprodutivo maior. Quer dizer, não é tão fácil assim engravidar como as mulheres imaginam, né? Exatamente. Só que dos 36 aos 39, essa chance cai para 1.596. Já caiu aqui a quanto? 15%, mais ou menos, caiu bastante, né? quer ver, saiu 5% de 20, caiu em uns 20% já, o que é bastante. Então, o que é muita coisa. Depois, gente, dos 40 aos 44, cai absurdamente para 596. E uma coisa importante, além da chance ser menor, a probabilidade de aborto é maior e também uma coisa muito importante das malformações. E depois, gente, acima de 45, 196. E por que a gente começou falando nisso? Porque hoje em dia a mulher sai para o mercado de trabalho, né, doutora Edson? Exatamente. Ela quer antes cuidar da sua vida profissional, para depois pensar em casar e ter filhos. Mas e aí? O relógio biológico não acompanha isso, né? O ovário não acompanha, infelizmente. Quer dizer, antes a mulher se casava com 15... tinha 10 filhos, morria com 45. Hoje, a mulher, puxa vida, expectativa de vida 80 anos. Então ela vai pensar na gravidez com 40 anos, mas o ovário não acompanha, o ovário envelhece. Quer dizer, com 40 anos, as chances dela de engravidar pelo método natural caem demais. Mas caem demais também para inseminação artificial e para fertilização in vitro, né? Mesmo quando a gente tem, por exemplo, técnicas avançadas da fertilização in vitro, elas de longe não são mágicas. Olha aí, 35%, 10%, quer dizer, isso é baixo. Quer dizer, os óvulos vão envelhecendo e não tem milagre que se faça, não né? Tem, os óvulos estão na mulher antes dela nascer. Ó, por um número, lógico, que não é matemática, mas a mulher nasce com 7 milhões de óvulos. Quando ela começa a menstruar, são 400 mil. Olha. E ela perde 1.000 óvulos por mês e vai gastando. Então os óvulos, além de diminuir em número, diminuem em qualidade, por isso dessa chance menor. Por isso, gente, que é importante a gente começar a pensar bem antes de chegar aos 35 anos. Quer dizer, pretende seguir carreira profissional, estudar, trabalhar e depois ser mãe? Uma boa opção é congelar esses óvulos, né, doutora? Eu também sempre falo para os pacientes, eu tenho uma filha de 23 anos. Falo, Vitória, é o seguinte, se você com 28 anos não estiver bem engajada para engravidar, vou congelar os seus óvulos. Porque a única coisa que a gente não trata, Kátia, é o tempo. É verdade. Então, realmente, a mulher que não pretende engravidar após os 30 anos, poxa vida, não estou pensando em achar o meu príncipe encantado, não estou pensando em casar, mas congele os seus óvulos, porque isso depois a gente não vai conseguir tratar nem com as técnicas de reprodução assistida. Isso quer dizer que não pode mudar depois, gente. É uma realidade que não se muda. Exatamente. Não é? Vamos para os nossos mitos e verdades. Aproveite para mandar suas perguntas. Vamos ver a primeira delas. Abortos naturais diminuem as chances de gravidez. Não, mito. É um mito? Mito. A mulher ela pode abortar, quer dizer, é natural para a nossa espécie humana abortar, mas isso não significa que ela não pode ter o seu bebê. Pelo contrário, a presença de gravidez, mesmo não bem sucedida, pode às vezes até levar a uma chance futura maior, porque ela já foi testada. Então não precisa ficar com medo que abortou. Lógico, se abortar demais, que a gente chama de abortamento de repetição, 2 ou mais abortos, aí tem que investigar. Mas não se preocupar se perder, não. Não, né? Vamos ver mais uma? O ideal é que a mulher congele os óvulos entre 30 e 35 anos de idade. Já respondemos, verdade. Se pudesse ser um pouquinho menos, ainda vale. Até 28 para a indicação que você falou para sua filha, né? Exatamente, mas é uma verdade. Agora, é bom pensar também na saúde dessa mulher. Exato. Porque hoje a gente vê as meninas e cada dia mais cedo, para mim, pré-adolescente ainda, 13, 14 anos, fumando, tendo uma vida sedentária, ingerindo muito bebida alcoólica. Exato. Isso também vai prejudicando a saúde, né? Fundamental. A gente sabe que
o álcool e o fumo, além de prejudicar muito a fertilidade, aumenta a probabilidade de aborto e aumenta a probabilidade de malformação e, principalmente, Kátia, aumenta o tempo para que ela vai chegar na menopausa, quer dizer, encurta o tempo da fertilidade dela. Quer dizer, a menopausa dela pode ser mais cedo, né? Exatamente. Então, se a gente tem uma mulher com 40 anos que fuma, que toma remédio incontrolado, a chance dela engravidar naturalmente é muito pior. Mesmo o tratamento também é muito pior. É muito pior. Vamos ver mais uma? A fertilização in vitro é indicada apenas para mulheres que possuem alterações tubárias. Não, mito. Não, né? Não, mito. A fertilização in vitro ela foi idealizada há muitos anos atrás. O primeiro bebê de proveta nasceu em 78, aqui no Brasil em 84. E ela é usada por muitos casos. Usada para alteração hormonal, usada para alterações seminais, né, quando o homem, como o homem tem problema, usada para endometriose. Então não é só para alteração tubária, não. E nesse sentido, a fertilização in vitro passou, nesses últimos anos, por grandes mudanças tecnológicas, né? Outro mundo, Kátia. É outro mundo. Há 10 anos atrás, a gente tinha uma realidade. Hoje, a gente tem uma completamente diferente e não dá para pensar o que a gente vai ter no futuro próximo. Então, e graças a Deus, num tempo pequeno de tempo, num espaço pequeno de tempo, as mudanças são muito grandes, né? Das especialidades médicas, talvez seja a reprodução assistida que mais avançou. Que mais avançou em termos de tecnologia. Mudou muito. Vamos ver mais uma? Sêmen e óvulos congelados têm prazo de validade. Mito. Mito, né? Mito. A gente pode conservar aí tanto o óvulo como o espermatozoide, como o próprio embrião. Isso é muito tempo. Então, uma mulher que congelou o óvulo, que está pretendendo engravidar, ela pode engravidar 2, 3, 5, 10 anos depois, que esse óvulo não perde a viabilidade quando ele está congelado. Você falou de congelar embrião. Quer dizer, as leis também se modificaram ao longo desses anos, né? Quer dizer, no início, lá nos primeiros bebês de proveta, se colocavam os óvulos fecundados em maior número nessa mulher, né? Isso. Hoje a gente tem... Porque ganhar campeonato, Kátia, não é gravidez. É verdade. É mamãe e bebê sadios 9 meses depois. Então, hoje a gente tem uma limitação de tentar evitar a gravidez múltipla. O trigêmeos que está passeando na praça é exceção. A regra é um deles morrer no meio do caminho, ter uma malformação. Então, as leis no Brasil avançaram muito e no Brasil a lei é muito boa, viu? Tanto o Conselho Federal de Medicina como a legislação tem regras muito boas. Porque uma gravidez gemelar já leva a mulher a um risco de um parto prematuro. Imagine uma de 3 crianças. O útero foi feito para ter um bebê. 2 é apertado, mais que 2 não cabe. Não cabe, né? Vamos ver mais um? Nos tratamentos para gravidez, sempre nascem gêmeos. Não. Não, né? A probabilidade de gêmeos na natureza é 1 para 80. Isso a cada 80 mulheres que engravidam, uma tem gêmeos. Quando a gente faz a fertilização in vitro, é mais frequente, sim. Realmente é 1 para 5, 1 para 6. Mas você vê que a maioria não são gêmeos, é um só. Agora, você falou, eu acabei no outro mito, não entro nesse assunto, do congelamento de embriões. Quer dizer, se faz... escolhe-se os óvulos, a seleção dos óvulos, a seleção dos espermatozoides. Ali você coloca para, de fato, acontecer essa multiplicação das células e se formar um embrião. Uma vez que você viu que o número de embriões que se formou foi maior, você congelando, você não traz nenhum risco para esse bebê no futuro? Não, nenhum. Isso é uma pergunta importante. A gente sabe que o bebê nascido de embrião congelado é exatamente igual. Igualzinho. Isso é, engravidou 0 a 0 para todo mundo, independentemente se é concepção natural, se é fertilização in vitro, se é congelamento ou descongelamento de embrião. Então é uma coisa muito segura. Olha, que interessante, né? Vamos ver mais um? Quem tem câncer de ovário não pode ser mãe. Mito, né? Hoje, qualquer tipo de câncer realmente leva a uma diminuição da fertilidade do homem e da mulher. E o que a gente faz? Câncer de mama é muito frequente. A gente sabe que essa mulher vai submeter a um tratamento que ela pode ficar estéril, radioquimioterapia, então é muito frequente a gente ir lá. Se essa mulher é solteira, congela óvulos. Se ela tem um marido, a gente vai lá e congela o embrião. Então, realmente, é uma indicação muito importante. É uma outra indicação da fertilização in vitro. Que a gente não está tratando um problema para fertilidade, a gente está preservando a fertilidade. A gente está tratando essa mulher para que ela consiga realizar o seu sonho no futuro, mesmo passando por tratamentos que são extremamente importantes, mas extremamente agressivos, né, doutor? Sabe o que é interessante, Kátia? Tem estudo sobre isso, tem estudo nosso também, que aquele casal, aquela mulher que preserva o seu gameto, o seu embrião, ela vai mais fácil para o tratamento, ela quer viver mais. Sim. Então, o tratamento não só de preservar a fertilidade, mas o emocional dela melhora. Que bom. Volto que tem tanto mito ou verdade, tem tanta pergunta, agora você vê, né? Voltando com o Dr. Edson Borges, vamos ver mais uma dúvida aqui da Marlene. É verdade que através da fertilização in vitro eu consigo escolher o sexo do bebê? Não, Marlene, a gente só consegue saber o sexo do bebê, Kátia, quando a gente faz a biópsia do embrião. Então, o que é isso? Estou lá com o embriãozinho no laboratório, ele tem 3 a 5 dias, vou lá, tiro uma célula desse embrião e vejo algumas doenças. E as doenças ligadas aos cromossomos sexuais e sei o sexo. Mas isso só pode e deve ser feito
quando está linkado, quando está ligado à detectação de uma doença. Então a resposta aí é não. Não consegue. Agora, por exemplo, se eu tenho um problema genético na minha família, um problema sério, aí pode-se escolher esses óvulos a partir desse tratamento genético que não tenham essa doença genética, né? Exatamente, que é uma outra indicação da fertilização in vitro. Existem muitas doenças, mais de 2.000 doenças, Kátia, em que a gente consegue detectar o tipo de doença e a gente vai lá no embriãozinho e vê se tem doença ou não. Tendo doença, lógico, a gente deixa esse embrião de lado. Então, só transfere os embriões que não têm esse tipo de patologia. Então, essa é uma indicação boa. Mas em relação ao sexo de bebê, acho que nem a legislação permite, não pode, né? Exatamente. O Conselho Federal de Medicina proíbe que seja feita a escolha de sexo. Aí tem aquela história que dizem, né? Que o espermatozoide, que é o homem que decide o sexo do bebê. Que o espermatozoide mais rápido nasce menina. E aquele mais lento nasce menina. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Não dá pra pegar o mais lerdinho quando quer menino mais rápido. A gente brinca, Kátia, quando a gente faz a transferência do embrião, tem o catéterzinho e a gente vê o embrião entrando, né? Eu sempre falo, se o embrião demorou para entrar, é menina. Tá penteando o cabelo, perdeu o caminho, alguma coisa desse tipo. Tá distraída, né? Mas é tudo bobagem. É tudo bobagem, né? Vamos ver mais uma? Renata, tenho 40 anos e ainda não tive filhos porque não achei um parceiro ideal. Posso congelar meus óvulos nessa idade ou deveria ter feito antes? Pode, Renata, as duas coisas. Sempre antes, a probabilidade de ter mais óvulos melhor, mas sim, é melhor ter alguma probabilidade agora do que não ter nenhuma no futuro. Então, apesar de ser uma idade, lógico, que o número de óvulos vai ser menor, mas deve sim congelar os óvulos. Agora, não estou dizendo que é o caso da Renata, mas Karina Bach queria ser mãe e não estava encontrando o parceiro que para ela seria ideal. Ela foi até um banco de sêmen e fez uma inseminação a partir de sêmen doado. Muito comum, Kátia, muito comum. Os tratamentos com gametas doados, não só o óvulo doado, como o espermatozoide, que é mais fácil, é muito comum. Hoje o tratamento da mulher solteira que vai no consultório é muito frequente, justamente pela condição social, quer dizer, foi para o trabalho, aquela história. Sim. Não achou parceiro e usa o banco de sêmen, muito comum, muito natural. Agora, gente, você vê o quanto que muitas vezes uma artista que fala algo da sua vida pessoal acaba ajudando outras mulheres que nem sabem dessa possibilidade, Kátia, né? Você sabe que o mito há 10 anos atrás de estar solteira, de usar o banco de sêmen era muito grande. Hoje é realmente comum. Nem se comentava, nem com a família, nem se falava, né? Exatamente. Então hoje é muito comum, muito fácil e até legalmente a legislação permite isso. E hoje também essas crianças nascidas de mulheres que não têm o seu parceiro, elas são exatamente iguais, estão estudadas, comportamento emocional é igual, relacionamento pessoal é igual. Então é incentivo, quer dizer, não tem o parceiro, vá para o banco de sêmen. Sabe que a mãe quis de verdade esse filho, essa gravidez, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Betina, o sonho do meu marido é ter trigêmeos. Se eu fizer tratamento para engravidar, isso pode acontecer? Pode, mas nunca deve. Isso o trigêmeos realmente, hoje a gente considera o trigêmeos um erro. Isso é porque aquela história, a probabilidade de ter problemas é muito grande, Kátia. Então tem que tentar ter um só. Gêmeos passa, trigêmeos nunca. É o que a gente fala para o casal, vamos tentar um só, no máximo 2 embriões. Então trigêmeos não. Quando a gente fala em bebê prematuro, a gente muitas vezes fala numa situação que essa criança, esse feto, pode ter uma vida complicada até o final da sua vida, né? A prematuridade, a coisa mais séria para a criança prematura é a paralisia cerebral, que é uma alteração neurológica não corrigível e seríssima, né? E a probabilidade disso acontecer num trigêmeos comparado a um feto único é 40 vezes maior. Então imagina. Para que correr esse risco, né? Não vale a pena. Vamos ver a última pergunta de hoje, da Rebeca. Casei aos 24 anos e agora, depois de 5 anos juntos, estamos tentando engravidar. Depois de fazer muitos exames, meu médico disse que tem uma reserva ovariana de uma mulher de 42. Isso pode atrapalhar? O que posso fazer? Pode. O ovário, na verdade, Rebeca, ele tem 2 compartimentos que são compartimentos virtuais, a qualidade e a quantidade. Qualidade é ligado à idade. Quantidade pode ser indivíduo. Às vezes uma mulher de 20 não tem nenhuma, uma mulher de 50 tem um montão. Então, ela com 29 anos, ela tem uma qualidade boa. Então, essa é uma vantagem para ela. Então, se ela tem essa reserva mais baixa, que engravide logo, porque a qualidade dela por 29 anos é boa. 24, mais nova 24 ainda, mais né? 5, né? Agora 5 anos depois. Então tá novinha, né? Tá novinha. Quer dizer, ela pode ainda tentar engravidar sem pensar em congelar, mas poderia congelar caso no futuro ela queira ter outros filhos, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E tem que tentar natural, porque se ela não está tentando, perfeito. Agora, isso que é importante, aquela mulher, aquele casal, depois de 1 ano de tentativa, Kátia, algum problema importante está acontecendo. É aí que deve procurar uma clínica de reprodução. Gente, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente no futuro, não é verdade? Sim. Hoje em dia, mais do que nunca, alguns casamentos a gente não casa para separar, mas alguns casamentos são desfeitos. Quantas são as pessoas, e homens também, que fizeram uma vasectomia e depois, num novo relacionamento, querem ter filhos e muitas vezes não tem como reverter. Muito frequente. Então, não custa. Quer pensar nisso, em
ser feliz, e não importa com quem esteja, congela óvulos, congela sêmen. No futuro, o futuro a Deus pertence. E se você não usar, você pode doar também, né? Sem dúvida, pode também. Olha, eu vou passar os contatos do Dr. Edson Borges. Converse sempre abertamente com o seu médico. Não esconda nada. Converse com o seu parceiro. Se você não tem parceiro, mas quer muito, tem esse desejo de engravidar, converse com o seu médico. Ele vai te explicar direitinho como funciona essa fertilização in vitro, usando banco de sêmen. Mas o importante é que a gente busque a nossa felicidade sempre, né, doutor Edson? Sem dúvida, esse é o caminho. Esse é o caminho sempre. Vou passar o site, que é o www.fertility.com.br. Não esquece, gente, é com TY no final, tá? .com.br. Lá você tem muitas obras ali, muitas matérias fáceis de você entender, para você entender, para saber direitinho por que a legislação no país mudou, para não se colocar tantos óvulos fecundados, isso para garantir a sua saúde, a sua vida e a vida dos embriões também, né, doutor? Sem dúvida. Obrigada mais uma vez, boa tarde. Feliz Dia das Mães para você, viu? para todas as mamães e para as futuras mamães também. E para você também, que faz a realização do sonho de tantas mulheres em serem mães, obrigado, viu? A todos Obrigada nós. mesmo. Obrigadão. Você vê...